Dando sequência aí à nossa aula introdutória, vamos falar agora sobre o objetivo do curso, o ambiente virtual de aulas e as responsabilidades profissionais perante o CREA e a sua vida acadêmica. Bom, turma, quanto à aplicação dos conceitos? Para que eu estou aprendendo a fazer desenho assistido por computador? Primeira coisa que a gente tem que ver é que uma pessoa que não sabe mexer em CAD, nenhum engenheiro, né, que saiba mexer em CAD, está fora do mercado de trabalho de engenharia. Já aviso isso para vocês. Ou sabe mexer com alguma ferramenta CAD, ou está fora do mercado. Tá? No caso da engenharia ambiental, quem está numa área muito mais civil, né, o AutoCAD ele cai como uma luva, que ele é o melhor de todos para vocês aprenderem e fazerem projetos. E onde vocês podem aplicar isso? Né? Então, por exemplo, vocês como engenheiros ambientais podem trabalham com barragens, né? Vocês trabalham com áreas de efluentes, né? Tratamento de esgoto e de água. E nisso daí tudo exige uma planta, né? Então, por exemplo, aqui é uma planta de uma barragem. Você pode fazer esse desenho. Você pode até não projetar, mas você pode tanto fazer o desenho como fazer o acompanhamento de obras, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar quando vocês chegarem lá em resistência de materiais, né? Mas vejam que você já tem a habilitação para fazer isso. Tá? Uma planta dessa, para instalar uma barragem de água ou de resíduos, né? E ali está uma planta voltada para uma estação de tratamento de efluentes. Tá? Então vocês têm que saber também como aprender desenho técnico, fazer leitura e no desenho técnico saber aplicar isso daí no papel. Né? Então simbologias, tudo isso daí que vocês já aprenderam lá em desenho técnico, agora só estamos usando uma ferramenta para colocar essas informações, tá bom? Então, a aplicação do conceito de aula é justamente para fazer projetos. Falando agora sobre o ambiente AVA, tá? Como falei para vocês, não vou inicialmente colocar falar do ambiente AVA diretamente aqui, não vou explorar os recursos, tá? Vou fazer uma apresentação depois só da gente mexer no ambiente AVA, explicar todas as regras do Guia Geral do Mesoconteúdo, tá? Mas lá nós temos uma área, tá? Na parte de Ciências da Engenharia 3, na sala de Engenharia Ambiental, nós temos aqui o mesoconteúdo de Informática e Desenho auxiliado por computador. Quando você clica aqui dentro, você tem aqui a sua matéria, a sua página inicial, que vem falando sobre o guia do mesoconteúdo, que a gente vai ver daqui a pouco, né? E qual é o cronograma da nossa disciplina, tá? A gente fala mais ou menos nessa situação por causa de que não tem só ali o cronograma do meso, não. Nós temos ali a forma de avaliação e quais são as avaliações que serão empregadas. Bom, ali dentro do ambiente virtual você vai ter as videoaulas, tanto aula síncrona quanto aula assíncrona. As aulas síncronas serão gravadas, feitas pelo Google Meet, né? E posteriormente disponibilizadas. Nós teremos material de leitura. Material de leitura já é o próprio livro que eu estarei disponibilizando para vocês. Atividades avaliativas. Essas atividades avaliativas elas vão ter um peso de participação, ou seja, vai contar frequência, e também vai valer nota final para vocês. Então, sempre tenham dentro do prazo, que vai deixar uma semana, que é quando tem a aula do dia até o dia antes, ao que vai ser a próxima sequência do assunto, né? Vocês vão ter um período aí entre liberar a aula e fechar essas atividades de 7 dias. Então, vocês vão entregar esse material, essas atividades, para que eu possa corrigir, dar nota e frequência, tá? Por isso eu falo para vocês uma coisa, não deixem para a última hora de fazer as coisas, tá? Já teve gente que chegou para mim falando, olha, professor, estava faltando 5 minutos para poder acabar a atividade aqui na minha cidade, acabou a internet, ou não tinha energia elétrica. Meu amigo, sinto muito.
Sinto muito, mas não tenho o que fazer, porque você tem espaço de uma semana. Você me deixa por 5 minutos finais, não vai ter o que fazer, né? Então não faça de última hora. Faça as atividades sempre que for possível. Terminou a aula, já faz, já entrega, se livra disso, né? E a gente não vai ter problema. Esse semestre que passou, eu tive problema com alguns alunos por causa de presença que não entregavam as atividades, tá bom? Então isso vai ser realmente contabilizado. Então não adianta só vocês assistirem a aula que contou frequência. Não, vocês vão ter que entregar alguma atividade que comprove que vocês fizeram. Tudo bem, gente? E aí também nós temos a seção de orientações. Então lá no começo, quando a gente entrar em algum módulo depois lá para frente, vai ter uma seção de orientação que vai falar todas as informações. O que vai ser abordado naquela semana, quais são as atividades que têm que ser entregues, prazos de serem entregues e assim por diante. Tá? Então começa lendo as orientações, assista às suas videoaulas, reforce com o material de leitura e faça suas atividades avaliativas. Cada semana vai ter essa sequência. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais, vou até passar um pouco, acho que aí dos 15 minutos, porque eu gostaria de falar com isso pessoalmente com vocês, né? Em 2019 estive no CREA e eu peguei uma cartilhazinha muito interessante, tá? Que fala sobre as responsabilidades do profissional e eu gostaria de dividir isso com vocês, tá? Gostaria de ter dividido quando vocês estavam comigo em mecânica do sólido, mas não foi possível, então estou adiantando agora em relação a isso, tá? Vocês, como profissional, né, estão aí estudando, se formando engenheiro, quais são suas responsabilidades? Eu não tenho responsabilidade nenhuma, pego o meu canudo e faço o que eu quero e não vai dar nada? Não é assim, não. Nenhum conselho regional vai permitir isso. Então, o que eu tenho que fazer para ser um bom profissional? Seguir as regras, né, das responsabilidades que lhe competem. Entre as responsabilidades que o CREA determina, você tem a responsabilidade ético-profissional, a responsabilidade técnica, a responsabilidade civil e responsabilidade penal ou criminal. Né? Então vamos lá. Responsabilidade ético-profissional. Tá? Tudo que você tem que fazer, você tem que ter ética. Tá? Não se venda, não faça um projeto mal feito se alguém vai te pagar ou se você está vendo uma obra e que você está fazendo uma avaliação, cara, te paga um dinheirinho ali por trás e você deixa passar, fala que está tudo ok, né? E a gente viu o que aconteceu em 2019. E 2018, se eu não me engano. Quantas barragens em Minas Gerais se romperam por causa de problema em que as pessoas que faziam lado eram pressionadas ou subornadas, possivelmente, né? Para que passasse o projeto, né? Não se vendam por isso. Não compensa o crime. Você pode estar mexendo com vidas. Engenharia, que nem eu falo para todo mundo. Engenharia, a medicina, se você tiver algum erro, é uma vida que está ali, né? A pessoa perde uma vida. Mas vocês, como engenheiros, um erro profissional pode matar muitas vidas. Não são poucas. Vide o caso das barragens de Minas Gerais, tá bom? Bom, então, em termos de responsabilidade ético-profissional, é um código elaborado pelos profissionais integrantes da categoria. Qual categoria vocês são? Vocês são categoria civil, né? Fica ali civil relacionado à área ambiental, tá? Liberdade profissional não é absoluta, ou seja, eu não vou fazer aquilo que eu quero, né? Devendo ser exercida com responsabilidade dentro dos limites estabelecidos pelos órgãos fiscalizadores. Ah, eu quero fazer um projeto assim, dessa forma. Não, não é assim. Tudo que você tem que fazer, você tem que seguir critérios, né? Você tem que ter um respaldo bibliográfico em cima. Ser engenheiro não é fazer o que você quer, é você respeitar as regras que lhe são impostas, tá? Só que você tem o conhecimento de saber o que são essas regras, tá? Se você não tem responsabilidade ética profissional, você pode sofrer infrações, né? Quando faz alguma infração, desculpa. Você recebe uma advertência reservada ou censura pública. E toda essa responsabilidade é amparada pela Lei 5.194 de 1966. Responsabilidade técnica. Tá? Então, tudo que você vai fazer no CREA,
Você não vai chegar lá para um projeto e falar assim, eu quero uma barragem com essas dimensões, ou uma casa com essas dimensões, uma estrutura com essas dimensões. Você tem que ter um memorial de cálculo. Em cima desse memorial de cálculo também, você tem uma coisa que a gente chama de ART, tá? Que é o quê? É a responsabilidade técnica que você está assumindo em cima desse projeto. Você está falando que esse projeto vai funcionar se obedecer isso que você determinou, tá? Ele tem o comprometimento no emprego da melhor técnica na execução de obra, serviço e garantir qualidade, integridade e segurança. Não estamos falando preço, tá? Então, se você for um bom engenheiro, você consegue fazer seus cálculos e ter a melhor relação custo-benefício, né? Mas para ganhar uma licitação, às vezes, porque é preço menor. Não, então vou fazer um projeto subdimensionado e eu ganho essa licitação. Não caia nisso. Não caia nisso daí. E fazer uma venda de um projeto porque você vai fazer alguma coisa que subdimensione. Então deixa para a pessoa que vai fazer, se ela tem confiabilidade que aquilo vai dar certo, deixa em frente, se der problema é ela que vai responder, e não você. E não vai sair nem queimado no mercado de trabalho, tá bom? Se você acabar fazendo algum erro, né, em termos de responsabilidade técnica, até de um local, quando você assina, por exemplo, você tem uma estação de tratamento de esgoto e você assina pelo laudo de tratamento de água, de esgoto, alguma coisa, né? Isso se chama responsabilidade técnica. Se aquilo ali está dentro do acordo, foi feito da maneira correta, você assina. Senão, não assine para ir para frente. Se você assinar e tiver algum problema, você está cometendo infração. Aí você pode ter uma sanção administrativa e ético-disciplinar. Responsabilidade civil, tá? São responsabilidades decorrentes do dano patrimonial ou moral causado ao trem. Tá? Então vamos lembrar daí do caso da barragem de Brumadinho, que levou uma cidade inteira. Né? O que tem que fazer? Tem que reconstruir a cidade, né? Se você for um engenheiro que for fazer isso, você vai ter dinheiro, né? Então, se você sofrer qualquer dano, você projetou uma estrutura, essa estrutura veio abaixo porque o erro foi seu, você vai ter que pagar e ressarcir isso daí. Então, saiba cobrar os seus honorários, tá? Porque você está tendo uma responsabilidade muito grande. Se der algum problema, é você que vai ter que arcar, né? Você tem que fazer uma reparação a danos imediatos e prejuízos futuros, e tudo isso é amparado pelo artigo 186 e 297 do Código Civil. Responsabilidade penal criminal. Bom, por enquanto, se você fez uma coisa, estourou e não matou ninguém, beleza. Agora, se você faz alguma coisa que possa uma pessoa vir à morte, você vai responder isso de maneira civil, né? Aí é a responsabilidade penal criminal, com o risco de você poder ser até preso, né? Então, o que é responsabilidade penal criminal? É a prática de crime ou contravenção e sujeita a sanções previstas em lei, podendo ir de multas a detenção, prisão ou reclusão. Atos de negligência de cunho doloso ou danos à integridade física de outrem por negligência, imperícia ou imprudência. Então é o seguinte, você faz um projeto, e esse projeto está tudo ok. Professor, eu vou ser responsabilizado se aquele negócio foi mal construído? Ou se na hora de fazer, porque você faz o projeto, você manda para frente, na hora da execução, a pessoa que era para executar não leu direito a sua planta, eu vou ser penalizado por isso? Lógico que não. Se você tem um conhecimento técnico, soube fazer seus cálculos de maneira adequada, você não tem que ser responsabilizado por isso se na hora da execução não fizeram de maneira correta, tá? Mas você tem que deixar isso tudo bem documentado na sua ART. Quando você vai entregar um projeto no CREA, você tem que deixar todo o seu memorial de cálculo bem descrito. Por quê? Se der algum problema, eles vão no CREA, pega esse documento, vai no juiz, o juiz vai começar a ler. Se ele ver que teve erro seu ali, ele vai te responsabilizar. Viu que não tem erro seu na sua parte de projeto, aí você vai para frente em relação a quem executou. A mesma coisa acontece se você tiver que executar. Você tem que saber essas informações também fazer de maneira adequada, tá bom? Então, tudo que tiver de processos, você tem que ter um conhecimento técnico bem enraizado em vocês, tá? Essa é a qualidade do engenheiro, um bom engenheiro, tá bom? Então, é por isso que eu, como professor, principalmente da área de estruturas,
Eu sempre cobro vocês, pessoal, se fizer cálculo errado, eu vou dar nota baixa, né? É justamente por causa dessas situações, para que vocês lá na frente não corram risco de sofrer nenhum tipo de processo, né? Já fica meio traumatizado, sabendo, não, pera aí, vamos lembrar do professor Jonathan, que ele cobrava isso de mim. Já treinando isso na faculdade, vocês vão sair bons profissionais, com certeza. Não se esqueçam que vocês são formados pela UFSCar. A UFSCar é uma faculdade de nome, todo mundo conhece essa universidade, e eles também esperam um bom profissional. Esse é o nosso papel como professor também. Eu sempre gosto de forçar meus alunos porque acredito em vocês, né? Então, eu sempre vou continuar puxando, vocês vão ter uma longa cadeia comigo, essa é a segunda matéria que vocês têm comigo, mas eu sempre vou prezar por isso. Por quê? Porque qualquer erro, vocês podem sofrer um processo e perder até o registro de vocês, ou, quiçá, poder ser até preso, né? Bom, vamos falar alguns exemplos aí, de falar, isso nunca dá nada, né? Vamos analisar alguns casos aí que eu busquei na internet, quem quiser depois pode ler, tá? Engenheiros e funcionários da Vale atestaram segurança de barragem em Brumadinho são presos em Minas Gerais e São Paulo. Ah, dá nada não, né? Para eles deram, né? Essa aí é uma notícia que saiu, eu acho que foi no G1 essa daí, daqui ó, TV Globo, tá? Olha o que é outro caso aqui nós temos. CREA, Rio de Janeiro. Falha de projeto é uma das causas do desabamento da ciclovia Tim Maia. Tá? Ciclovia Tim Maia, aquela ciclovia que veio uma onda, levou a estrutura para o chão, né? Todo mundo lembra desse caso. E aí foram atrás do projeto. Quem que estava errado? Os projetistas. Eles não amarraram a estrutura, não consideraram a força da água, né? O que aconteceu? 3 pessoas morreram, né? Um caso que eu gostaria de dividir com vocês não eram nem nascidos ainda, acredito eu, tá? É a história do Palace 2. Palace 2 era um edifício no Rio de Janeiro, né? De luxo, feito pela construtora do antigo deputado, que chamava Sérgio Naia. Quem quiser pode procurar notícias sobre esse engenheiro, né? E que esse prédio começou, de um dia para a noite, começou a desabar uma lateral, né? Mas ele começou a cair se desboroando inteiro, não foi um bloco que caiu como se tivesse uma rachadura, ele começou assim a se desfazer. Sabe quando fosse um castelo de areia e foi caindo? Foi o que aconteceu, né? Levantaram-se muitas suspeitas, uma delas é de que ele tinha usado areia de praia para poder fazer essa construção. A areia de praia é uma areia muito fina, né? E quando você tem que fazer um concreto, você tem que fazer uma mistura de areia média, areia fina e areia grossa. E se você só coloca areia fina, ele fica isso, ele fica uma coisa esfarelante, né? Mas depois acabaram analisando e chegaram a ser bem isso, que vai entrar justamente, principalmente na parte de AutoCAD. Quando eu falo para vocês que é o seguinte, vai fazer um projeto, tira as medidas, faça tudo certo, porque uma peça que você erra, você pode comprometer. Se você faz uma peça mecânica e essa peça mecânica você faz errado, o cara manda lá produzir 1000 lotes dessa peça, se tiver um errinho no desenho, são 1000 peças que serão jogadas fora. Tá? Por quê? Porque aquilo não pode mais ser aproveitado. Agora veja o caso desse prédio aí. Tá? Desabamento. Laudo criminal, isso foi uns 20 anos depois de que, se eu não me engano, de que houve a queda desses apartamentos, né, desse prédio inteiro. Isso aqui é só para lembrar, esse aqui é o prédio como ele era construído. Aqui é a imagem dele se desfazendo, né? Laudo criminal diz que material não foi responsável por queda, tá? O que foi o problema? Foi falha em pilar que causou o desabamento do Palace 2. A notícia diz assim, tá? O desabamento do edifício Palace 2, que causou a morte de 8 pessoas no domingo de carnaval, 8 pessoas morreram, tá? Aconteceu devido a uma falha no detalhamento da armação de 2 pilares e não pela utilização de material de má qualidade. Ou seja, na hora de fazer o desenho do projeto, fizeram errado, na hora do AutoCAD, fizeram errado o desenho. Olha a irresponsabilidade. E falo uma coisa, toda vez que tiver qualquer plantado de projeto,
vocês vão ter várias assinaturas. Vai ter assinatura de quem projetou, vai ter assinatura de quem desenhou, vai ter assinatura de quem está executando a obra, quem aprovou que vá para frente. Tem uma série de assinaturas em cima desse projeto para poder ser aprovado. Tá? Então, todo engenheiro que participar vai ter ali a sua assinatura em cima do projeto, inclusive quem desenhou. A realização da planta de um edifício é dividida em 3 etapas: o cálculo, o dimensionamento e o detalhamento. A falha que causou o desabamento ocorreu nessa última etapa, na hora de fazer o projeto no AutoCAD. Quando o calculista transforma o projeto em desenhos para facilitar o trabalho do mestre de obras. Continua a reportagem falando. O engenheiro civil Gilberto Menezes Moraes, um dos consultores de estruturas que trabalharam na realização do laudo, disse que os pilares P4 e P44, que causaram o desabamento por estarem subdimensionados, foram projetados para suportar 480 toneladas, mas por uma falha de detalhamento foram executados para suportar somente 230. Ou seja, ele fez um pilar menor do que era para ser projetado. Aí termina, né? Moraes disse que o calculista é obrigado a assinar o desenho do detalhamento. A conclusão do laudo pode incriminar o projetista estrutural do edifício, o engenheiro José Roberto Schentz, que está sujeito à indiciação sob acusação de homicídio, assim como Sérgio Naia, dono da construtora Sersan, e Sérgio Domingues, apontado como engenheiro responsável pela obra. Tá? Então, ou seja, olha a cadeia de profissionais que estão sendo processados por causa desse problema. Essa notícia aí, quem quiser ler, foi colocado na Folha UOL, tá? Pode, não sei se consegue clicar, mas pelo menos pode colocar o nome da reportagem que vocês vão achar a notícia. Bom, falando um pouco aí da nossa responsabilidade acadêmica, né? Qual a responsabilidade acadêmica de vocês? Primeiro, presença em sala de aula. Estamos no EMP, né? Então, na verdade, vocês não têm presença em sala de aula, mas participação no ambiente virtual. Estudo com base em literatura, tá? Então é justamente pegar o livro e estudar. Participar de plantão de dúvidas. Depois, na hora que eu estiver falando do aula, eu vou falar como que vai ser marcado esse plantão de dúvidas. Resolução da lista de exercícios e realização que a gente vai passar, né? O próprio livro já tem exercícios que são indicados. Não vou nem colocar, vocês já podem fazer direto, mas em alguns momentos eu vou colocar algumas listas de exercício para vocês, para poder completar o aprendizado. E a realização de atividades avaliativas, tá bom? Então, essas são suas responsabilidades dentro do nosso ambiente virtual. Bom, presença em sala de aula, mínimo de 75%, tá? Isso não sou eu, professor Jonathan, que determinou, isso é determinado pelo próprio regimento de graduação da UFSCar, tá bom? Em que situações nós temos abono de falta? Tá? Convocação para serviço militar, convocação de justiça, convocação de reservista para apresentação em cerimônias cívicas e representação estudantil em órgãos colegiados da UFSCar. Porém, como nós estamos num ambiente virtual, aulas remotas, isso não vai ser necessário, porque você tem uma semana para fazer isso. Se uma semana, se você tiver qualquer uma dessas atividades, não vai durar uma semana, né? Então, se não tiver essa situação de abono de falta, na verdade não vai existir, porque você tem um longo período para realizar suas atividades. O estudante nas situações definidas no caput deste artigo deve apresentar documentação comprobatória ao professor da atividade curricular dentro do prazo aí, de 5 ou 7 dias, né, após a falta. Então não adianta você chegar lá no fim do semestre e apresentar o abono de falta, que não vai adiantar. Mas como falei para vocês, isso daí é para aula presencial, vocês têm uma semana para fazer. Então isso daí não vai ser nenhum problema, a não ser que seja um problema de doença mesmo, né? Uma doença aí que seja grave e você não tem acesso às aulas. Aí são outros 500 que a gente vai estar trabalhando.
Bom, controle de presença do mesmo conteúdo, atividades participativas, avaliativas, né, que serve tanto para participação como avaliação. E eu vou fazendo sempre essa divulgação pelo ambiente virtual junto das notas. Então, toda vez que eu fechar uma série de notas que eu tenho, eu já passo o seu nível de presença. Mas você pode ir acompanhando. Fez no negócio, mesmo que fez errado, tá? Mas entregou a atividade, pode não tirar o total, mas a presença está garantida. Tá? Não precisa ser a resposta correta, mas tem que fazer, tem que participar. Bibliografia aí que eu falei para vocês, tá? Tá aí a capa do livro AutoCAD, que eu vou deixar para vocês fazerem o download, e também da coleção UAB da UFSCar, tá? Engenharia Ambiental, desenho auxiliado por computador. No final de cada aula que eu aplico, eu deixo sempre um local por onde estudar. Tá? Aqui eu deixei um exemplo aí da matéria de mecânica dos sólidos, mas eu sempre deixo ali uma aula falando, olha pessoal, para estudar o capítulo do que foi hoje, eu recomendo esses capítulos do livro, tá bom? Então não vou deixar slides, não quero deixar vocês preguiçosos não. Eu vou deixar justamente a bibliografia que vocês têm que estudar, ok? Vocês só vão ter acesso aos slides de maneira das aulas teóricas, que é feita por apresentação de vídeo no YouTube. Bom, regras do ambiente virtual, tá? O docente é responsável por acessar e realizar suas atividades no tempo determinado, tá? Participação ativa na sala virtual para acessar material, assistir videoaulas, tá bom? Horário de atendimento online, tá? O agendamento do plantão vai ter um fórum de dúvidas que eu deixo ali para vocês. Fala, professor, estou com dúvida em tal... Mas vai ser sempre no portal de entrada da página. Não vou deixar em cada módulo, não, porque eu não vou ler todos os módulos quando tiver alguma mensagem. Então tem uma aba lá na entrada que você manda uma mensagem, vai pedir aí o fórum de dúvidas, né? Só que esse pedido não é o seguinte, faz agora e já vai ter a sua aula. Tem que ser com pelo menos 48 horas de antecedência, tá? O horário de atendimento online, a gente coloca... gostaria de vocês colocassem um texto prévio para saber do que se trata, porque às vezes se todo mundo tiver a mesma dúvida, a gente já reúne, faz uma aula online e todo mundo participa ao mesmo tempo. Às vezes é uma dúvida pontual, a gente trata de maneira individual, tá? Só que se você tiver ainda aquela situação que fala, meu, na boa, não quero participar com todo mundo, quero tirar sozinho, eu acho que essa dúvida é muito besta para poder tirar com o professor. Primeiro que não existe dúvida besta, a pior dúvida é aquela que não é retirada, né, que a pessoa fica com ela. Se você quiser um atendimento privado, sem problema. Se tiver um dia livre, tem bastante tempo, mas se tiver bastante pessoas que queiram ter a aula de dúvidas, você vai ter no máximo 10 minutos. Ou pode participar de maneira coletiva, aí o tempo vai ser determinado, vai ser um tempo maior, mas não vai ficar preso nesse máximo de 10 minutos. E horário de atendimento online, a gente vai fazer uma sala virtual no Google Meet, que vai ser criado por mim mesmo e eu passo o link para os alunos, ok? Então, pessoal, toda vez que tiver tirar dúvida, é sempre 48 horas. Você fala, mas professor, eu já passei 2 semanas do conteúdo lá que eu estou com dúvida agora, não fiz atividade, mas eu resolvi estudar agora, fiquei com dúvida. Eu perdi essa dúvida? Não. Você pode, depois de 2, 3 semanas, tem dúvida naquele tópico que é de 3 semanas atrás, pode tirar a qualquer momento, sem problema nenhum. Só que tem que ter 48 horas de antecedência. Bom, avaliação substitutiva, quando que ela é aplicada, tá? Em casos de acidente, tá? Com a apresentação de boletim de ocorrência policial, no caso de um acidente de trânsito, né? Ocorrido antes e no dia da realização da avaliação com o envolvimento do estudante. Bom, isso também não vai ser muito... Esse tipo de acidente é quando não ocorre vítima, né? É só quando você não consegue chegar no local de avaliação. Não vai ser problema, porque a avaliação também vai ter um bom tempo para poder ser feita. Não vai ser uma semana, mas vai ter um bom tempo para poder ser feito. Dá tempo de bater o carro, dá tempo de fazer os boletins de policiais e dá tempo de chegar em casa e fazer a sua avaliação, tá bom? Assalto, apresentação do boletim de ocorrência policial, ressaltando situação de ocorrida antes de horário de realização da avaliação, com envolvimento do estudante na condição de vítima, tá? Então, se tiver um assalto, também
vai ter bastante tempo, dá tempo de você ser assaltado sem problema nenhum, entrega lá o dinheiro, o cartão, tudo que tiver e vá fazer sua prova depois, tá bom? Um pouquinho de humor, né, gente? Não faz mal para ninguém. Aí vem a pior situação, casamento, né? Aí é para matar. O cara vai fazer casamento, vai se casar só para não fazer prova com o professor, né? Faça isso, gente. Melhor tirar um zero. Tô brincando, tá? Apresentação da certidão de casamento do estudante ocorrida em até 9 dias de antecedência da avaliação. Então, o pessoal vai casar, tem um processo que dura um pouquinho lá no cartório, tudo, entrega com 9 dias de antecedência. Mas eu acredito que não vai acontecer nada disso, tá? Bom, agora não dá para brincar, né? E a gente está numa pandemia, a gente sabe que tem pessoas que não estão bem de saúde, né? Pessoas não estão bem mesmo, e o motivo às vezes pode ser luto, tá? Então a pessoa não tem nem cabeça para fazer uma prova naquela semana. E não estamos livres disso. E a cepa está ficando cada vez pior, tá, gente? Então vamos tomar cuidado, toma cuidado mesmo de qualquer maneira, usa máscara, álcool em gel, se protege dentro de casa, o máximo que puder, se possível. A gente sabe que nem todo mundo tem essa condição, mas vamos batalhar, tá? Caso ocorra alguma coisa, você pode apresentar certidão de óbito ocorrida, né, em até 8 dias de antecedência da avaliação, tá bom? Mas também ocorreu lá no dia alguma coisa, você apresenta, professor, essa semana não estou bem, tive uma perda de um parente, entra dentro lá, mostra os documentos na Secretaria de Engenharia Ambiental, vai ser passado para a gente e ali a gente finaliza o processo e aplica uma avaliação substitutiva, tá bom? Bom, e para a gente finalizar, os últimos casos, né? Saúde, né? Se você tiver internado por alguma coisa, apresente seu atestado, que a gente aplica essa avaliação substitutiva. Só lembrando que essa avaliação substitutiva pode ser aplicada a qualquer momento, como pode ser até na última semana de aula, tá? Depois da avaliação 2, tá? Porque não vai ter avaliação de recuperação de desempenho. Licença paternidade, tá bom? E realização de outra atividade curricular cujo horário não seja de controle da universidade. Por exemplo, você foi num congresso, tá? Acho que vai ser difícil, porque agora o congresso está tudo fechado, mas tudo bem. Bom, todos esses documentos têm que ser apresentados dentro do período estabelecido pelo regime de graduação, tá? Então, obedeçam os prazos. Tudo bem, gente? Então, finalizo essa nossa aula introdutória, tá? Desejo a todos um bom semestre, bom estudo, tá? O curso vai ficar praticamente assíncrono, tá bom? Mas vamos ter algumas aulas síncronas também. E os atendimentos online. No mais, desejo a todos bom estudo e um bom semestre para todos. Um grande abraço e vamos nos vendo durante a semana de aula.